Bom dia, bom dia! Como estamos nessa manhã de sexta-feira? Primeira sexta-feira do mês de agosto. Vamos entrando, vamos entrando. Hoje um tema muito especial, tô felicíssima aqui. Vou receber a Cássia. Tô nervosa, gente. Aguardando aqui ela entrar, a gente já começa falando. Bom dia, Tatá. Bom dia, Sara. Bom dia, Alice. Tudo bem? Tô só aguardando a Cássia entrar pra gente já abordar o nosso tema. Nós vamos falar de homeschooling. Vai ser tudo de lindo. Bom dia, Marquinhos. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Acho que a Cássia ainda não entrou. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui entre nós. Ainda não. Ah, ela chegou. Bom dia, Cássia. Vou te chamar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me avisem, por gentileza. Bom dia, lindona. Olá, Jana, cheguei. Como é que você tá? Bom dia para você. Bom dia. Como estão as crianças? Tudo bem? Estão todos doentes e chorões, mas seguimos firme na batalha, né? Faz parte, né? Faz parte. Desculpa, né, pessoal, pela demora. A gente chegou. Graças a Deus, chegamos bem, estamos bem. Eu tô com aqui a moitada aqui em mim, né? Ah, faz parte. Aqui também os meus estão. Gorinha começa a correr e aparecer aqui também. Bom, pessoal, essa é a Cássia, minha diva querida, maravilhosa. Nós estamos juntas no grupo Sempre Esposa e Mãe Feliz, já tem algum tempo. E a Cássia é um presente de Deus mesmo para nós, tem nos ajudado muito. E convido todos vocês, né, que ainda não fazem parte, para acessar nosso grupo, receber nosso material, né, Cássia? O calendário do mês de agosto está belíssimo, já está disponível. E para ajudar a gente a viver a virtude da fé. Mas hoje a gente não vai falar do sendo esposa e mãe feliz, não. A gente vai falar de homeschooling, né? E eu também sou mãe homeschooler, a Cássia também. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje. Para começar, Cássia, eu queria que você contasse, pessoal, o que é esse negócio de homeschooling? Como assim? O que é isso? Tá bom, Jané, obrigada. É um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Mesmo você é uma super mamãe aí, né? Então é uma honra estar aqui. Homeschooling, né? A palavra em inglês, do inglês, homeschooling, que é de estudo domiciliar, né? O estudo em casa, né? Então, no Brasil começou um movimento assim que é, cresceu do dia para noite, digamos assim, né? Há 2 anos atrás, a gente quase não tinha tanto assunto sobre homeschooling na internet. E hoje em dia, eu vejo muitas mães falando sobre isso. Então, homeschooling é a educação domiciliar, onde a criança estuda em casa, ela não frequenta uma escola compulsória, ela não vai à escola para aprender, ela aprende tudo dentro de casa dela, onde geralmente os pais, mas principalmente a mãe, toma conta da educação das crianças. Ela formula, né, um currículo para estar usando dentro de casa. Ah, mas só a mãe que ensina? Não, essa mãe ela tem recursos fora de casa, como bibliotecas, né? Cursos à parte, cursos de músicas, artes marciais, temos a paróquia, então temos muitas coisas que vão auxiliar a família na educação dentro de casa. Então, esse é o homeschooling, tá? Não é um bicho de sete cabeças, e a Jana vai mostrar para vocês que é muito feliz, tá? Do contrário que a gente pensa, nossa, mas vamos isolar essas crianças do mundo. Não, não, não. Nós trazemos ela para uma realidade muito feliz, muito alegre dentro de casa. Então, esse é o homeschooling, é a educação dentro de casa. E como que faz o homeschooling, assim? O que eu preciso saber para começar? Como que começa essa educação domiciliar? Eu preciso saber todas as matérias, até o ensino médio, para já começar?
Ou dá para começar de uma forma mais tranquila, menos desesperadora? Pois é, Jana, isso é uma dúvida assim que surge no primeiro instante. Olha, você não manda seus filhos para a escola? Não. Mas você vai mandar, né? Não. Mas você vai ensinar tudo? Sim. O ensino domiciliar ele tem uma meta que é formar autodidatas, né? Diferente da escola compulsória, onde a criança ela é passiva, né? Tudo ela espera. Tudo o professor tem que editar, tudo vai vir de uma apostila, ela vai recebendo esse ensino, né? Do primeiro ano, até ela se formar. Na educação domiciliar, as crianças são ensinadas a buscarem esse amor pelo autoconhecimento, né? Então, nós formamos crianças desde pequenininhas para que elas tenham paixão pelo estudo, para que elas busquem, se informem. Então, são crianças que vão ser independentes, né? Elas não vão estar em casa obrigadas. Muitas crianças dentro da escola sofrem por quê? Porque é o mesmo currículo, a mesma grade, o mesmo método, a mesma aula para crianças que são totalmente diferentes. Então, dentro de casa, a mãe que conhece bem os seus filhos vai reconhecer as necessidades de cada um e vai formular o que for melhor para cada um deles, de uma maneira muito especial. Então, eu preciso saber todas as matérias? Não. Mas eu tenho que estar determinada a lutar e a estudar dia após dia para buscar o melhor para eles. Então, eu vou ter que aprender todos os livros de história, geografia, álgebra, química? Não. A gente começa dando arroz e feijão, não é mesmo, para criancinha? Olha, meu filho, né? A gente faz a papinha, aí depois você vai aumentando os alimentos, depois a criança come sozinha, ela come o que ela quiser. E é assim com o homeschooling também. A gente vai ensinando eles o som das letras, a formar palavrinhas, as frases, a ler. Depois eles vão estudar o que eles quiserem. Né? Nós vamos formar pessoas inteligentes e capazes de buscar um autoconhecimento. Então, eu não preciso saber tudo. Eu vou ensinar eles a buscarem por si próprios. Sim. Existem várias metodologias, né, de ensino do homeschooling. Existe uma metodologia certa, uma rotina certa? Eu preciso pegar o currículo da escola e fazer em casa? Como que funciona essa questão da escolha dos materiais, das aulas? Então, o homeschooling, né? Ele não tem uma métrica, não. Tem que ser assim. E isso é uma das melhores coisas, porque cada família vai ver o que é melhor para ela, e quais as necessidades de cada família, de cada criança. Então, há famílias que optam por seguir um currículo escolar dentro de casa. Tudo bem. Então, você vai lá, já tem um currículo pronto e você vai seguindo. Porque nem todas as crianças que estão estudando dentro de casa são contra a escola. Isso é uma coisa que confunde muito. Ah, então você é contra a escola? Não, eu não sou contra a escola. Tá? Eu amo educar os meus filhos, por isso que eles estão aqui dentro de casa. Então, a família pode usar um currículo escolar e tê-los dentro de casa, seja por questão de trabalho, seja porque a família muda muito de país, seja porque a criança tem alguma deficiência, né? Os pais querem estar mais próximos dessas crianças, então eles usam um currículo escolar mesmo. E há outras famílias que fazem o unschooling, que eles vão ser pautados assim no que a criança quer. Então, eu não vou seguir um currículo formal, eu vou estudar de acordo com o interesse da criança. A criança gosta de dinossauro, vamos lá estudar os dinossauros, vamos aprofundar no dinossauro e assim vai. Não tem uma hora certinha para estudar, então vai muito, é livre de cada família. Isso também é uma opção, tá? Eu, particularmente, misturo os dois. Misturo os dois. É, a liberdade, né? A gente vai tentando Sim. adaptar da forma que as crianças aprendem melhor, né? Que é o que eu acho mais bonito no homeschooling é que a gente pode adaptar de acordo com a necessidade dos nossos filhos, né? Então, se eu tenho um filho que gosta mais da matemática, ele pode explorar isso com mais frequência. Eu tenho um filho que gosta mais do inglês, eu posso explorar isso com mais frequência. Lógico que a gente vai lutar para desenvolver, né, todas as habilidades de todos os filhos. Mas, assim, vai ser respeitado também o tempo da criança, né? Às vezes um filho não vai estar pronto para ser alfabetizado aos 7, você pode esperar até os 8, sem desespero, não é assim? Jana, o homeschooling, né? Ele é uma alternativa, né? Mas as pessoas ficam apavoradas. Nossa, mas
Não pode legalizar o homeschooling. O que que vai acontecer com as crianças? Gente, o homeschooling, ele não é para todo mundo mesmo. Vai para quem quer, não é nem para quem quer, porque tem família que quer e não tem as condições, sabe? Então é para quem quer e para quem tem as condições. Por exemplo, quem tem tempo para se dedicar a recolher o material, a estar estudando o que é o homeschooling, quais são as metodologias, que tem uma família estruturada, porque o casal ele não está de acordo. Como que a mãe vai ficar em casa para educar essas crianças? Não há como. Então, não basta querer, tem que ter as circunstâncias corretas, tem que ter as capacidades corretas para fazer o homeschooling, né? Uhum. Então, não tem problema se a gente vai legalizar o homeschooling, tá? No Brasil. Aqui no Japão também não é legalizado, a situação é semelhante ao do Brasil. Ele não é ilegal, né? Então, as famílias podem fazer, a criança tem o direito à educação, mas o governo ele não vai ficar em cima, né? Pelo menos aqui no Japão não fica em cima, tem que ir para a escola, tem que ir para a escola. Eles deixam muito livre para cada família escolher, desde que essas crianças não estejam abandonadas, né? Não haja esse abandono, né? Intelectual. Então, o homeschooling eu vejo, né? Hoje em dia, é uma forma muito apaixonante de lidar com a educação dos filhos. O pessoal pergunta para mim, e se tivesse uma escola boa aí perto, você colocaria? Sinceramente, eu não sei. Porque eu gosto muito de estar com os meus filhos dentro de casa, sabe? De saber, de conhecer os movimentos dele, de saber qual é o temperamento, do que eles gostam, como que está desenvolvendo, está aprendendo a escrever, está aprendendo a falar. Isso é uma coisa que encanta os olhos, né? Eu aposto que toda mãe que quando a criança lê a primeira palavra, ela se emociona. Não fui eu que ensinei essa criança, sabe? Então, você participa tão ativamente da educação e é uma coisa muito bela. Hoje em dia, os pais tudo terceiriza, né? A educação moral, né? É tudo terceirizado, ou é a escola, ou é o catequista, né? Ou é a tia lá da padaria, tudo é terceirizado. Então, no homeschooling, nós trazemos isso de volta. Fala, não, eu tomo as rédeas da educação dos meus filhos. Então, se tivesse uma escola boa aqui do meu lado, eu não sei se eu colocaria, porque eu gosto muito de estar com eles aqui dentro de casa. Muito bem, eu também tenho, eu compartilho disso, sabe? Quando eu vejo as pequenas conquistas deles, é uma emoção muito grande. Às vezes eu fico até pensando comigo mesmo, será que eu estou sendo egoísta de não querer compartilhar eles com ninguém? Mas não é isso, é porque realmente o processo de educação, eu que sou professora há muitos anos, posso garantir, é apaixonante demais, é Sim. viciante mesmo. Você vê que a pessoa saiu do nível zero e chegou a outro nível. Realmente é algo assim que emociona mesmo a gente, é muito maravilhoso. Você falou de condições, Cássio. Eu tenho uma dúvida muito comum que o pessoal tem. Precisa da família ser rica para fazer o homeschooling? Como que funciona isso? Ah, pois é, né? O mito da família rica. Só faz homeschooling que tem condições, né? Precisa ter condições de batalhar, de correr atrás, né? Ainda mais hoje em dia que todo mundo tem uma internet aí dentro de casa, né? E da internet a gente acha de tudo. Nós temos livros em PDF, temos mães aqui no Instagram que estão disponibilizando materiais gratuitos, materiais bons. Inclusive temos aí a Aliciana, nossa amiga, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Olha o jabá, hein? Né? Então, não precisa ser rico, mas a família tem que estar disposta. Sabe, eu fico pensando, nós somos moldados para esse modelo de tem que ir para a escola. Todo mundo tem que ir para a escola, tem que fazer a faculdade, tem que ser empregado. Não precisa ser assim. Esse método descolarizado existe há quanto tempo? Há 200 anos, a partir do século XVIII. Então, como que nós sobrevivemos até aqui antes disso? Educação em casa. E as famílias eram ricas? Claro que não. Era muito mais difícil. Eram famílias, mas sua grande maioria pobres, mas que passavam o que era essencial. Todo mundo precisa ser médico, arquiteto, precisa saber química, álgebra, não. As pessoas, antes, eu falo uma coisa do homeschooling que é isso. O nosso homeschooling aqui em casa, ele parte muito pelo lado católico, né? Lado cristão, pelo valor moral. Por isso nós optamos pelo homeschooling. Então, antes de formarmos médicos e advogados, nós temos que formar homens e mulheres virtuosos. E isso quem faz é a mãe e o pai, né? Antes de professor vem a mãe, antes de chefe vem a mãe.
Então não precisa ser rico, precisa ter boa vontade e disposição. A minha mãe, ela estudou até a antiga quarta série no Brasil. E ela escreve muito bem mesmo. Muito melhor, não é exagero, muito melhor que muita gente com diploma. Eu fiz a faculdade. Porque ela era dedicada, estudava direitinho. E ela que me alfabetizou. Uma mulher que estudou até a quarta série, lá no meio do mato. E ela me alfabetizou, ela nem sabia o que era homeschooling. Mas nós temos a capacidade de educar os nossos filhos, nós temos essa vontade. Olha, minha filha fala, senta aqui, esse é o A, esse é o B, esse é o I, esse é o U. Junta com B, vira Bá, vira B, vira Bu. Pronto, a gente começa a ler. Aprendeu a ler? Nós vamos buscar os conhecimentos necessários. É uma coisa muito simples. A gente fica moldado. Não. Se não for escola, ninguém vai educar. Não, meu amor. A educação acontece apesar da escola. Se não existisse escola, nós educaríamos os nossos filhos. A escola vem para complementar, mas quem educa primeiro é o pai e a mãe, né? É um dever e direito primordial de pai e de mãe educar essas crianças. Então não Sim, precisa ser rico, não. Tem que ter boa vontade. estudar bastante, né? É Estudar importante bastante. esclarecer algumas coisas, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só pegar uma apostila pronta e tocar o barco, né? Então a gente precisa estar disposto mesmo a estudar um pouquinho. Nossa, desculpa pelo barulho, gente. Isso aqui, eu tô na casa da minha mãe, vocês não estão entendendo. É uma loucura. Então, Lindinha, o que que você indica para as pessoas começarem a estudar sobre isso? Onde que elas vão se informar? Quem que elas procuram para ter uma boa referência de bases, né, de iniciar o homeschool? Então, eu vou falar por onde eu comecei, tá? Eu comecei com a família Badi, né? Que eu tenho aí como o maior exemplo para mim, né? No Brasil, a Camila me ajudou muito, foi muito caridosa comigo. Eu fiz o curso dela. Então, vai começar por onde? Começa fazendo homeschooling 1.0 da Camila. Porque a Camila ali, ela já traz a história do homeschooling, quais materiais estão sendo usados, quais são os tipos de homeschooling que você pode estar optando por fazer. Começa pela família Badi. E como a maioria E de tava de nós aqui, promoção, né? Você viu? a promoção, nossa, tava por R$ 50. Quem não comprou, perdeu. Eu comprei na época na promoção também. Eu falei, amor, a gente tava pensando em, em fazer o homeschooling, né? Só que a gente ouve falar que é bom. Começou, tem esse negócio de homeschooling que é bom, mas o que que é isso? A gente nem sabia. Então tem um curso, vamos lá ver o que que é. E graças a Deus nós caímos num curso bom, que era o da Camila, da família, que é uma família que leva a sério a educação domiciliar. Então começa por ali, começa pelo homeschooling 1.0 e vai ler não somente sobre o que é o homeschooling, né? O homeschooling é a educação domiciliar. Vai ler o que que as suas crianças estão aprendendo dentro da escola. Sabe, eu acho que esse é um ponto chave. Mas o homeschooling não funciona, o homeschooling não é possível. E a escola, o que que ela tem feito com seus filhos? Você sabe o que ele tem aprendido ali? Essa escola, né, nesse método assim prussiano, de formar militares, todo mundo igual, ele tirou muita individualidade das pessoas. E tá ali para formar soldadinhos, todo mundo igual, né? Todo mundo tem que fazer a mesma coisa, estudar do mesmo jeito e se portar da mesma maneira. E por que isso? Então nós somos muito inocentes de pensar que a escola é o único meio de trazer educação, enquanto que dentro da escola, quantas horas por dia? Aqui no Japão, as crianças passam 6, 7 horas por dia na escola, né? Aí no Brasil acho que é um pouco menos. 5 horas Então, em média. 5 horas. O que que os nossos filhos estão aprendendo dentro da escola? É o nosso dever moral saber o que as nossas crianças aprendem. Quem são os professores das nossas crianças? O que que o professor ensina? O professor só pode ensinar aquilo que ele é. Isso é uma coisa muito importante para a gente que é mãe homeschooler. Eu só posso passar para o meu filho o que eu sou. E quem é o professor que está lá na sala de aula do seu filho o dia inteiro com ele? Ele tem o valor moral que você deseja estabelecer dentro da sua família? Ele ama o seu filho como você ama? Aquelas pessoas dentro da escola estão comprometidas com a salvação da alma dele? Porque não existe educação, olha, presta atenção, não existe educação verdadeira se essa educação não for formar o ser humano para o fim último dele, que é a salvação eterna, tá? Nós educamos ao homem para viver neste mundo, para que ele cumpra o seu fim
que é entrar no reino dos céus. Ah, mas é porque você é cristã. Não, é porque é assim. Ah, mas eu não acredito em Deus. Tudo bem, mas ele existe e é assim, né? Então nós temos que ter muito cuidado com o que eles estão aprendendo na escola. É nosso dever saber. Então, faz o homeschooling 1.0, vai ler os livros sobre as escolas atuais, o que seu filho tem aprendido lá dentro, tá? E leia também o Homeschooling Católico. O Homeschooling Católico, ele é um livro excelente que ele trata de assuntos desde a história do homeschooling nos Estados Unidos, como que ele ressurgiu, quais são os tipos de famílias. Ah, mas família que não tem pai, homeschooling integral, homeschooling parcial, famílias com crianças especiais. Todos esses assuntos são tratados dentro do livro com uma perspectiva católica. Então, o católico deve ler aquilo. Depois que nós lemos o homeschooling católico, nós tivemos a certeza, não, nós temos que educar o nosso filho aqui em casa. É nosso dever moral não deixar que alguém lá fora corrompa a alma dele. Então, começa por aí. Homeschooling 1.0 da Camila, homeschooling católico, e vai ver quem são os professores dos seus filhos e o que eles têm aprendido dentro da escola. Excelente, excelente. Meu caminho foi muito parecido também. É. Aí eu conheci o Rafael Falcon e também o professor Carlos Nadalim. Foi assim que eu Sim. comecei a alfabetizar e aí também na luta, né? Então, minha lindinha Cássia, o pessoal pergunta muito para mim, né? Como que você faz para socializar suas crianças? Como que eles vão aprender a conviver como diferente? Como que eles vão aprender a se portar em sociedade? E como que você vai fazer isso fora da escola? Pois é, né? Vamos pensar assim, o que a criança faz dentro da escola? Ah, tem que socializar dentro da escola. Tá, então a gente manda nossa criança lá com 4 aninhos para a escola e ela vai ficar correndo atrás do coleguinha, o coleguinha correndo atrás dela, puxando o cabelo dela, aquele monte de criança gritando. Tá socializando, né? Não, não tá socializando. Eles estão correndo, feito um monte de doido, isso não é socializar. Socializar é você mostrar para a criança que existe uma pessoa mais nova, que necessita da atenção dela, uma pessoa mais velha, que ela precisa respeitar. Isso é socializar. É ensinar a criança que ela tem um papel no mundo e que ela deve respeitar as outras pessoas. Então, quando a gente joga um monte de criança ali da mesma idade ali, puf, tudo correndo uma atrás da outra, aquela loucura, elas estão só brincando, pulando, se batendo, se estressando, mas aquilo é necessário? Uma criança tem que passar por aquilo. Tem mesmo? Não é melhor que ela aprenda primeiro a lidar com as pessoas dentro da casa dela? Né? Que nós formemos ela primeiro, para que ela se sinta segura, que ela aprenda a respeitar o irmãozinho, para que ela aprenda a respeitar a mãe, que ela saiba o horário de comer, de falar dentro da própria casa dela, para quando ela sair lá fora, ela falar, opa, já estou preparada, né? Minha mãe me educou dentro de casa primeiro. Não, a gente. Meu filho parece bicho, deixa eu pôr ele na escola para ver se alguém educa. Não é assim, não. Né? Lá, se você não educou, sinto muito, né? Acontece muito isso. Ah, Cássia, eu já fui catequista, também já dei aula. Como você disse, é apaixonante. Ah, meu irmão entrou aí, meu irmão Marcelinho. É teacher, tá, gente? Professor, excelente professor, os melhores professores do Japão. Então, eu dava aula e eu ficava apaixonada nas criancinhas. Como você falou, você vê o amor, né? A criancinha pega um carinho pro professor. Nossa, como isso é bom. E hoje eu faço com os meus filhos, é melhor ainda. Então a gente educa eles para eles serem gente dentro de casa, socializa dentro de casa. Com o irmão, com mãe, com vó, com tio, tá? Aprende a respeitar as pessoas. Aí depois você solta a criança lá fora. Ai, o professor tem que dar um jeito no meu filho. O professor não dá jeito no filho. Não aguenta. São 40 crianças. Como que um professor vai dar um jeito no seu filho? Né? É uma coisa assim que eu falo. Se você não está disposta a dar a vida para educar o seu filho, não espere que o outro lá fora esteja disposto. Né? Se você não assume o seu papel, não cobre das pessoas lá fora para fazerem o que é seu dever. Tá bom? Então, socializar começa dentro de casa, respeitando as pessoas dentro de casa. E, mas quem que vai conhecer lá fora? Ele vai conhecer os amiguinhos do esporte, né? Vai conhecer o amiguinho da aula de música, do Kumon. No Brasil eu vejo que também o Kumon tem sido bastante usado, é uma alternativa boa. Ai, mas é caro não. Tem esporte gratuito, tem curso gratuito, tem biblioteca, tem parquinho, tem vizinho, tem paróquia. Então,
a gente vai buscar amigos. Ou vai me dizer que se você não sai de casa para a escola, você não faz amizade? É claro que você faz, né? Então a gente tem que pensar assim, o termo, né? Fora da caixinha. Pensar além das coisas, né? Socializar assim, dentro de casa primeiro. Sim, é verdade. Maravilha. Pessoal que está acompanhando aí, alguém tem alguma pergunta para fazer para cá? Se vocês querem tirar alguma dúvida? Alguém que esteja assim na dúvida se faz, se não faz? O que é isso, meu Deus? Alguém quer É perguntar alguma verdade, coisa? aproveitem, pessoal. Monique, obrigada, Monique. Do Nordeste. Ai, que delícia. Opa, um dia eu vou para aí. Vamos trazer essa É mulher isso. para o Brasil, gente. Ela é nossa. Se Deus quiser, eu vou ir encontrar vocês ainda. Tá certo. Então, acho que não ficou nenhuma dúvida. Parece que ninguém está perguntando. Então, Cássia, olha, demais. Muito obrigada mesmo. Essa conversa foi uma delícia. E eu desejo mesmo que a gente cresça muito no homeschooling, né? É uma liberdade muito grande. Quanto tempo de ensino para cada criança? Quanto tempo de ensino para cada criança em unidades diferentes? Deve ser Será que idades, né? deve ser idades, né? Quanto tempo de ensino? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha realidade, a Cássia complementa com a dela. Eu tenho três Sim. filhos. A Ana Luísa tem só 2 anos, então ainda não faço com ela. Mas com os meus meninos mais velhos, eu faço com os dois juntos, né? Que eles têm uma idade muito próxima, a diferença deles é só de 1 ano e 39 dias. E eu faço com os dois juntos. Então, eu trabalho basicamente hoje a matemática, português, inglês e a religião, né? E aí, eu tô gastando uma média de 2 horas por dia com os meninos. Como é que tá sendo aí, Cássio? É semelhante, tá? Então, eu tenho 3 filhos também. Tenho a filha de 4 anos e um menino que tem 2 anos e 8 meses, né? E um bebezinho que rasga o caderno deles. Então, a gente, no homeschool, a gente tem que observar a nossa criança. Como que ela funciona? Os meus filhos, eles funcionam melhor de manhã, tá? Então, a gente acorda, né? Toma o café da manhã e senta para estudar. Uma meia hora, né? Eles ficam meia hora ali estudando, porque eles são pequenininhos, né? Tem 4 anos e 2 anos e 8 meses. Então, não, eu não vou cobrar que eles fiquem uma hora sentados, né? Vou fazer ditado, não. Ele é muito maleável ainda, né? Tem gente que fala, ah, não é possível fazer homeschooling com 4 anos. Isso vai do pensamento de cada um, mas para mim funciona, sabe? Porque eu sento com eles e explico e funciona. Então, cabe à família observar a necessidade de tempo. E por isso, quando a gente começa a fazer o homeschool, a gente tem que estudar muitas outras coisas. Por isso que eu falo, não é somente para quem quer, para quem tem muita vontade e disciplina. Eu vou aprender sobre os temperamentos, eu vou aprender sobre o método de ensino, eu vou aprender a maneira com a minha criança tem mais facilidade de aprender. Então, eu sento com ela meia hora, fez o que deveria ter feito naquele dia, tá bom, deixa ela brincar, né? Ela não para sentada 10 minutos, então vamos fazer um exercício de concentração. Todo dia 5 minutos, 5 minutos, você vai aumentando de 5 minutos para 10, de 10 para 15, até chegar a 45 minutos. Então eu preciso conhecer muita criança e estar atenta à faixa etária dela. Você não vai cobrar que uma criança de 2 anos e meio sente para estudar, porque muito provavelmente ela não vai sentar. A minha filha, ela sentava, com 2 anos e meio, ela ficava sentadinha e fazia os traçadinhos dela. O meu filho de 2 anos e 8 meses, ele não senta. Eu suspeito que a criatura é sanguínea. Então ele não senta. Ele não senta, ele é muito disperso. Eu Então sei tem que como ter é. paciência. Né, Jana? Ele é sanguíneo, Jana. É suspeito, né? Então tem que observar isso. Tem É. criança que vai demorar mais, tem criança que vai demorar menos. Aí, o melhor é que espera a idade da razão para você pegar firme, né? Que a criança já sabe o que é obedecer. Então, aí você Uhum. pode cobrar dela. Mas o que você vai fazer? Vai deixar vai esperar até que ela tenha 7 anos para ensinar alguma coisa para ela? Não. A educação funciona assim, você vai moldando, né? Você vai mudando o exterior, nós falamos isso com a Richelle, né? Você prepara uma rotina e a criança vai se encaixando ali. E quando ela tiver a idade da razão, aí ela vai entender o porquê daquilo, né? Então você pega mais firme. Então é preciso observar idade, temperamento, personalidade, para você saber o tempo adequado para cada criança.
Sim. Os meus, além do homeschooling, eles também têm o karatê 2 vezes por semana. Esqueci de falar. O esporte é muito importante. A gente não falou desse tema, mas acho que a gente pode deixar É para uma verdade. próxima, né? Porque senão vai ficar muito estendido. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Mães que trabalham fora, como pode se dar o homeschooling? Olha, eu trabalho assim, não fora, né? A gente tem uma escola junto da nossa casa. Então, eu trabalho uma média de 5, 6 horas por dia. Eu trabalho majoritariamente de manhã e à noite. Então, eu tenho alguns horários livres de manhã e alguns horários livres à tarde para fazer esse homeschooling com os meninos. Assim, uma hora de estudo por dia, mais ou menos, para você, Uhum. e umas 3, 4 horas com as crianças, no mínimo, né, Cássia? Acho que menos que isso, eu não sei se funcionaria, sinceramente. Mas trabalhando meio período, dá para fazer sim. Esse tema das mulheres que trabalham fora é tratado no livro do Homeschooling Católico, tá? Então, quem puder, dá uma olhada. A editora Encontrando Alegria, né? Acho que já lançou a outra leva aí. Então, Uhum. ele fala assim: e as mães que trabalham fora, é possível? É possível, só que você tem que adaptar, né? Você trabalha à noite, pede para uma família olhar. No Brasil, estou formando vários grupos de homeschooling. Então, essa é uma grande oportunidade para você ter uma amiga homeschooling. Olha, eu vou deixar minhas crianças aí 2 horinhas por dia, tá? Ou então, vai ficar com a vovó um pouquinho, né? Ou eu trabalho de casa, né? Seja uma coisa de revisão de texto, fazendo um home office. Então, é possível sim. Desde que haja organização e muita força de vontade. Mas é E possível. constância também, muita constância, né? Esse É foi muita essa foi constância. meu espinho na carne, a constância, até É adquirir o hábito verdade. de fazer. Uhum. Perguntaram aqui se vai ficar salva a live, vou fazer de tudo para deixar salva. A última live que eu consegui, que eu fiz, eu consegui salvar. Vamos ver se eu consigo salvar essa também. O ensino da religião. Quando você colocou o ensino da religião? Pode falar, caso você quer falar. A religião, na verdade, ela tem que preceder qualquer outro ensino, tá? Então, o valor moral, ele precede qualquer outro valor. Então, você vai ensinar religião desde quando? Desde sempre. Você pega o neném no colo e reza com ele, você fala de Deus para ele. Tem um livro muito bom, que é o Como, Como Educar Bons Como Filhos criar bons filhos Católicos. católicos. Isso. Que é um livro assim, nossa, apaixonante. Eu li, falei, que coisa mais bonita. E ele vai mostrar assim, você pega a criança e fala, passa a mãozinha nela e fala, se você sabe quem te criou foi Deus. Ah, foi Deus, ele fez você para o céu. Então, esse é o ensino da religião, né? Também não precisa falar, não, você vai pôr a criança para ajoelhar com 3 anos e rezar o terço, pôr ela na catequese e tudo mais. Não, a religião, ela tem que ser vivida, muito mais do que falar. Então, a família ela deve viver a religião para poder ensinar aos filhos, tá? Então, tem que ser uma coisa muito natural, feita com bastante caridade, para que a criança olhe e fale, isso é bom. A minha mãe fala de Deus para mim e ela é muito boa para mim. Deus é bom. Ah, mas a criança não entende quem é Deus. Não, muito engano isso. Porque quando você pega uma criança e fala para ela, quem te fez? Pergunta, quem foi que te fez? Foi Deus que te fez. A criança fala, tá bom, foi Deus que me fez. Quando você fala para a criança, Jesus está ali na Eucaristia. Ah, então é Jesus? É Jesus. Pronto, ela não vai te questionar. Agora, quando a gente fica adulta, a gente fica, né, mais incrédula. Ah, mas será que é? Será que é uma criança? Não. Ela é muito fácil. Então, ensina desde sempre. Desde sempre. E o exemplo é sempre o melhor caminho. Sim. Outra pergunta aqui da Monique. Como vocês conseguem lidar com a rotina da casa? Já assistiram a minha live com a Shelly? Nós temos uma Semana da Ordem, procurem lá. Então, a rotina da casa, ela não vai ser perfeita. A família homeschooling, ela tem que aceitar isso, tá? Ela é diferente das outras famílias. Por quê? Porque eu passo o dia inteiro com os meus filhos, então eu vou fazer bolo, eles querem subir na pia e fazer bolo comigo, então é naquele momento que a gente vai aprender a fazer bolo, e isso já faz parte do nosso currículo, tá? Então, quer fazer bolo? Então vem. Pega um ovo, 2 ovos, quebra, coloca 2 xícaras, uma farinha e tudo mais. Pronto, já aprendeu a contar, aprendeu o que é ovo, o que é farinha. Isso faz parte do ensino domiciliar também. Então a gente tem que entender isso, que vai sempre ter alguma coisa bagunçada e tá tudo bem, né? Porque conforme eles forem crescendo, o que a mãe vai fazer? A mãe vai incluir esses filhos na organização da casa. Ah, você tem um filho de 4 anos. Então, o seu filho de 4 anos já pode arrumar a caminha dele, jogar as coisas no lixo, olhar o irmãozinho, regar as plantas, dar comida pro cachorro. Então, o homeschooling ele abrange
a educação num todo mesmo, não é deixar a criança sentada, estudando números, aprendendo línguas, não. Ela aprende a ser gente, sabe? Ela aprende a trabalhar dentro de casa. Um defeito muito grande atualmente é achar que as crianças não podem fazer nada dentro de casa, cria criança preguiçosa, criança mal criada que depende de tudo, tudo alguém tem que fazer para mim. Não. O ensino domiciliar ele traz isso. Você precisa ajudar na sua família, socializar dentro de casa, cuidar do irmãozinho, né? Jogar fralda no lixo, ajuda a mamãe. Então a rotina ela tem que ser lidada com a sua realidade. Você tem três filhos, eu tenho três filhos pequenos. Então vai ter uma hora ou outra ali um biscoito jogado no chão. Aí eu vou falar para ela, cata, né? Tem filho, tô com meus filhos doentes aqui. Então tem uma pilha de roupa ali para me dobrar, ainda eu vou passar a madrugada dobrando, e essa é a minha realidade. Então a gente aceita a nossa circunstância e lida bem com ela. É assim que funciona. Luta. É luta mesmo. Tem duas perguntas aqui no box, mas como eu nunca mexi, eu tô com medo de abrir, eu não sei se eu posso abrir. Pode abrir, aperta aí. Pode apertar. Tô aqui, meu Deus do céu. Até quantos anos se faz o homeschooling com a criança? Se faz até quando a criança estiver dentro de casa, sabe? Ele não tem o fim. Não pense em homeschooling como um método escolar dentro de casa somente, né? Então, o homeschooling, a criança vai aprender, ela também não precisa seguir um padrão que todo mundo segue. Não, a família vai lidar com isso e ver necessidades. Então, tem criança homeschooler que já terminou faculdade com 16 anos, tá? Tem, não é invenção minha. Meninas que entram, porque faz o teste, já é capacitado para entrar na faculdade, já fez, com 20 anos já fez duas faculdades. Então, até quando que vai esse ensino? Depende de cada família, né? E na verdade, a mãe nunca para de ensinar o filho, né? Na verdade. Eu corro lá pra minha mãe até hoje. Mãe, como que faz isso aqui? Né? Então, é assim mesmo. Qual Camila? É a Camila Abadia, tá? Da editora Encontrando Alegria. Digita aí no Google que sai. Encontrando alegria, é verdade. Como seguir o homeschooling atendendo a demanda de um recém-nascido? Essa pergunta é essencial. Gente, recém-nascido, ele muda a dinâmica familiar, a gente tem que ter paciência, tá? Paciência mesmo. Eu falo, a gente tem que lutar para organizar a casa? Tem. Mas quando vem o recém-nascido, ele vai tomar uma grande prioridade dentro da família e a gente tem que lidar com isso. Então não tem problema o homeschooling, você vai ficar ali um mês só lendo com as crianças, deixa eles brincarem um pouquinho sozinhos e tá tudo bem. Esse neném vai crescer rapidinho e você volta à rotina normal. É preciso ter paciência. Não fica querendo fazer tudo com recém-nascido. Recém-nascido você tem que fazer o quê? Você tem que descansar para ter leite, tá? Para não ficar virando madrugada e dia igual uma louca. Paciência, cuida do recém-nascido, vive a fase que tem que viver com muita tranquilidade, que as coisas vão voltar ao normal depois. Simples assim. Sim. Tem mais duas aqui, deixa eu ver. Vou tirar minhas filhas da escola no final do ano. Sentirão muita diferença? Acho que tem uma continuação aqui, deixa eu ver. Vou tirar minhas Não filhas da apareceu escola no aqui. final do ano. Sentirão muita diferença ao entrarmos no método clássico? Ela também pediu para falar um pouco da abordagem mais clássica. Sobre o método clássico, gente, vocês têm que procurar um único homem, que é o professor Rafael Falcão. Né? Eu acho que não existe o outro mais capacitado que aquele homem. Eu olho para ele e ele é acima da média, né? Ele tá superior, né? Superior a nós meros mortais. Então procurem ele, procurem os cursos dele, tá? Tem cursos excelentes. Então vai entrar no método clássico, estude bem o método clássico. E ela vai estranhar? Estranha, né? Porque vai faltar amiguinho, né? Não vai estar lá com a professora. Mas se você trouxer uma boa expectativa e uma boa organização familiar, pode ser que ela fique muito mais feliz, tá? Não fica com medo. Ah, será que não vai gostar? Será que vai conseguir? Não. É alegria. Você tem que ter uma meta. Por que você está tirando da escola? Então, assim, lá no homeschooling católico também diz pra gente assim, faz uma lista de por que você está educando a sua criança em casa. E nos dias difíceis, você vai lá e olha aquela lista ali, tá? Eu educo em casa porque eu quero preservar o valor moral das minhas crianças, porque nós gostamos de passar um tempo juntos, e etc, etc, etc. Então, faça essa lista do porquê, mostra pra ela, fala, olha, filha, a gente vai estudar em casa agora por causa disso, disso e disso. Nós vamos aumentar o nosso vínculo familiar, né, de mãe, pai, irmãos, isso vai ser bom pra gente. Então, trate com muita alegria. Eu creio que a nossa alegria, a nossa confiança vai passar alegria e confiança para os filhos também.
Teve uma última pergunta aqui. Vai entrar na faculdade, como que faz para comprovar o nível, né? Como que faz para comprovar documentação e tudo. Essa eu posso responder porque a realidade aqui do Brasil talvez seja diferente aí do Japão. Aqui no Brasil nós temos o EJA, o INSEJA, o Enem, que são testes de comprovação de nível, né? Então, o seu filho ali por volta dos 14, 15 anos, ele pode fazer uma prova do EJA para comprovar que ele tem nível fundamental. E depois, quando ele estiver ali por volta dos 17, 18, ele pode fazer o próprio Enem, que já é a comprovação de ensino médio, tá? Então, para entrar na faculdade, basta fazer o Enem, né? Então, ele não vai ter, assim, aquela demanda de estar apresentando documentação, não sei o quê. E também você tem que trazer documentado tudo que você fizer em casa com seu filho, tá? Guarde os cadernos, guarde os livros, guarde tudo, faça fotos, faça vídeos, faça tudo, vai arquivando isso ali, né? Porque isso também vai servir de documentação escolar dele, tá? Então, essa parte é um pouco burocrática, mas aqui no Brasil nós hoje temos essa realidade. Basta fazer o Enem, que já é um certificado de conclusão de nível médio. Certo, gente? Podemos, então, liberar a Cássia para cuidar dos nenenzinhos dela, dos nenês que estão dodóis, da família linda que vocês têm. Gente, mas é lindo esses meninos, credo. Obrigada, Ju. Esse neném de propaganda de fralda. Então tá, Cássia, muito obrigada. Que alegria, viu, receber você aqui. Vamos fazer isso mais. Eu que agradeço, Jana. É uma alegria falar de homeschooling. É muito necessário, né? Então, Entrou, oi, Magister. Gente, corram lá no perfil do professor Clistes. Quem quiser aprender latim de graça, nós estamos com vou lá, hein? graça, método natural, tudo de bom. Corram lá, aprendi o método natural com ele. Excelente mesmo. Muito obrigada. Eu fiz um parênteses aqui do professor Clistes. Me desculpa te interromper, você estava falando. Imagina, eu que agradeço, Jana, por estar aqui, tá? Sempre que você quiser, eu volto aqui pra gente falar mais sobre educação. Tá bom, muito obrigada. Deus abençoe você, Deus nos abençoe nas nossas missões, nossas famílias. Quem quiser continuar essa conversa, pode entrar lá no grupo, né, Cássia, Sendo Esposa e Mãe Feliz, no Telegram. Sigam a Cássia, tá lá nos links da bio. Na minha bio também deve ter o link, vou ver se tá tudo certo lá. Uma alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, um abraço. O professor chamou, eu vou, hein? Benite, eu vou, hein? Muito obrigada, meninas. Entrar no grupo. No grupo nós falamos desde homeschooling a como trocar fraldas e limpar bumbum. Serão todas muito bem-vindas. Sim, é trocando fraldas e salvando o mundo. As mães trocam. Exatamente. Obrigada, Jana. Obrigada, meninas. Uma alegria estar aqui, viu? Mandando um abraço aí para todas as amigas. O neném da Monique tá mandando um abraço. Beijo. Fica com Deus, lindão. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.